Fé e política, uma história entremeada. Ah, o Brasil, terra de fé, não é mesmo? Desde que os portugueses aportaram por aqui, lá no século XVI, religião e política andam de mãos dadas. A Igreja Católica, braço direito da coroa portuguesa, moldou os valores e costumes do nosso povo. Mas o tempo foi passando e novas crenças foram florescendo em solo brasileiro. Evangélicos, espíritas, religiões afro-brasileiras, cada um trazendo suas crenças e suas causas. E a fé, tão presente na vida do brasileiro, acabou se entrelaçando com as discussões políticas. A Constituição de 1988, marco da redemocratização, consagrou o Estado laico, mas separar Igreja e Estado no papel não significa que a religião perdeu sua influência, muito pelo contrário. A fé se tornou uma poderosa ferramenta política. Partidos com base em dogmas religiosos, pastores no Congresso e a moral religiosa influenciando debates sobre temas como aborto e direitos LGBTQIA+. É a fé, minha gente, ocupando espaço no cenário político. A fé, moldando a educação e a saúde. Educação e saúde, a base de qualquer sociedade, também se tornam campos de batalha ideológica quando a fé entra em cena. A Igreja Católica, com sua longa tradição no ensino, mantém uma enorme rede de escolas e universidades, defendendo uma educação humanista e cristã. Já os evangélicos, principalmente os pentecostais, ganharam força nas últimas décadas com suas escolas confessionais, que valorizam uma educação moral conservadora. Na saúde, a fé também dá as cartas. A Igreja Católica, por exemplo, é contra a legalização do aborto e a pesquisa com células-tronco embrionárias. Já algumas religiões afro-brasileiras lutam para que suas práticas medicinais tradicionais sejam reconhecidas pelo SUS. Essas diferentes visões geram debates acalorados e desafiam o Estado a encontrar um meio-termo entre o respeito à liberdade religiosa e a garantia de direitos fundamentais. Direitos humanos, um campo de batalha moral. Os direitos humanos, tema tão importante no mundo todo, também dividem opiniões no Brasil quando a fé entra na discussão. A Igreja Católica, com sua doutrina social, defende os direitos dos pobres e marginalizados, critica a desigualdade social e a violência, mas mantém uma postura conservadora em relação a temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto. Os evangélicos, principalmente os neopentecostais, têm se posicionado de forma mais conservadora em relação aos direitos LGBTQIA+, defendendo a cura gay e se opondo à punição da homofobia. Essas divergências mostram como a fé pode ser usada tanto para promover quanto para ir contra os direitos humanos, tornando o debate público ainda mais complexo. A voz do púlpito, ecoando nos corredores do poder. A influência da religião na política brasileira também se manifesta na voz poderosa de seus líderes. Pastores evangélicos, com milhões de seguidores, usam seus púlpitos para defender pautas conservadoras e influenciar o voto dos fiéis. A bancada evangélica no Congresso, por exemplo, tem se mostrado um grupo político unido e com grande poder de influência, barrando projetos de lei relacionados a temas como aborto e direitos LGBTQIA+. A Igreja Católica, apesar de não ter a mesma força política dos evangélicos, ainda exerce grande influência moral e social. Seus pronunciamentos sobre temas como a desigualdade social, a corrupção e a violência ecoam na sociedade brasileira. Essa influência religiosa na política, por um lado, reflete a religiosidade do povo brasileiro. Por outro, levanta questionamentos sobre a laicidade do Estado e a autonomia da esfera política. O peso da religião na balança política. A força da religião na política brasileira se traduz no peso que os grupos religiosos têm na balança do poder. A bancada evangélica, por exemplo, conquistou um espaço enorme no Congresso Nacional
influenciando a agenda política e a aprovação de leis. Essa participação política, se por um lado reflete a liberdade religiosa garantida pela Constituição, por outro, levanta o debate sobre a necessidade de se evitar que dogmas religiosos sejam impostos a toda a sociedade. A Igreja Católica, embora não tenha uma bancada parlamentar organizada, também exerce influência política por meio de suas pastorais sociais, que atuam em áreas como direitos humanos, reforma agrária e combate à pobreza. Essa presença da Igreja Católica no cenário político, historicamente ligada ao poder, tem se transformado ao longo das últimas décadas, assumindo um papel mais voltado para a defesa dos mais pobres e excluídos. Laicidade em xeque. Um equilíbrio delicado. Manter a laicidade do Estado em um país como o Brasil, onde a religião é tão presente, é um desafio constante. A Constituição de 1988 garante a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, mas a linha que separa o religioso do político muitas vezes fica nebulosa. A influência da religião em temas como educação, saúde e direitos humanos coloca em xeque a laicidade e exige um debate constante sobre os limites da atuação do Estado e da religião. A presença de símbolos religiosos em órgãos públicos, o ensino religioso nas escolas públicas e a influência de líderes religiosos em decisões políticas são alguns exemplos da complexa relação entre religião e Estado no Brasil. Encontrar um ponto de equilíbrio que garanta a liberdade religiosa sem ferir a laicidade e a autonomia do Estado é um desafio fundamental para a democracia brasileira.